Paz do Senhor Jesus. Curte, compartilha e comenta. Já marca o sininho para receber as próximas mensagens, amém? Vai vir pãozinho quente do céu. Prepara o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. É para mim. Quantas aqui já conhecem a pastora Zéza? Levanta a mão. Já tiveram a alegria, palmas. Glória a Deus. Aplausos ao Senhor. Quando a gente estava fazendo Não dá vontade de botar ela no bolso, minha gente? Dá, minha pastora. Quando a gente estava fazendo a programação... Deixa eu pedir para você, se senta. Pode sentar. Enquanto ela tira uma foto. Vocês perceberam, né, que os homens estão querendo se infiltrar na nossa conferência, né? Tiago disse, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou estar lá. Eu vou os infiltrados, literalmente. Pastora Zéza, quando a gente estava fazendo a programação, e as meninas, quem a gente vai convidar? Né? Quem a gente vai convidar para a conferência? O Espírito Santo, ele me dizia, você precisa honrar aquelas pessoas que foram chaves para que você estivesse vivendo aquilo que você está vivendo hoje, para que a igreja estivesse vivendo aquilo que está vivendo hoje. E eu quero honrar a sua vida, pastora, porque se nós estamos hoje aqui, com essas mulheres lindas, né, enraizadas, transbordando no amor de Deus, é porque a sua vida tocou a minha vida. Porque através de uma palavra, a senhora começou a curar as raízes que estavam doentes na minha alma. Para quem não sabe, ela além de pastora, ela é psicóloga. E assim, a melhor psicóloga que você vai, viu? Ela faz online presencial. E primeiro ela começou como a minha psicóloga. E hoje eu posso dizer que ela é a minha pastora, porque ela não cuida só da minha alma, mas ela cuida de tantas áreas da minha vida. Então eu quero que você, aí no lugar onde você está, você feche os seus olhos, você estenda suas mãos. E você comece a declarar palavras de bênção e de vida, agradecendo ao Senhor pela vida da pastora Zéza. Essa mulher que tem semeado tanto no reino de Deus, que tem sido usada poderosamente para liberar destino sobre a vida de outras mulheres, de outros homens. É poderoso quando ela vem aqui. Então, Pai, eu quero te agradecer por esse dia. Esse foi o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Obrigada, porque hoje nós estamos aqui para ouvir a tua doce voz. E obrigada porque o Senhor trouxe a tua filha amada, a tua filha Zéza, Senhor, para falar o nosso coração. Pai, que o Senhor venha revestir a tua filha de autoridade, de ousadia, que o Senhor venha liberar aquilo que o Senhor precisa liberar para nós, que o Senhor deseja liberar para nós, através da vida dela. Espírito Santo, derrama mais da tua presença, mais da tua unção sobre a vida dela, para que ela venha transbordar, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite. Obrigada, Espírito Santo, obrigada, Senhor, no nome de Jesus, amém. Você pode celebrar o Senhor com uma forte salva de palmas, amém. Aleluia. Boa noite, mulheres enraizadas, amém? Amém? Que alegria estar aqui nessa noite, mas eu quero dizer para vocês uma saudação maravilhosa que é a paz de Cristo Jesus para você e para mim, amém? É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez nessa amada igreja. Sabe, aquelas filhas que o Senhor vai dando a gente, talvez na minha idade eu já posso chamar de neta, né? Que Deus vai dando a gente ao longo da vida, né? Essa igreja a gente passou a amar muito, através da vida da pastora Rayane, do pastor Tiago, para nós, para mim, não só para mim, mas para o meu esposo, eles são muito especiais. Deus nos deu esse casal como filhos mesmo, filhos na fé, filhos
do coração. E a gente carrega eles com a gente. E a gente carrega na oração, a gente carrega de todo jeito que pode carregar, né? Então, receba minha gratidão, minha filha, minha neta, sei lá, e meu filho Tiago. Amo vocês, eu amo essa igreja e eu amo ver Deus agindo na vida dele para abençoar o seu povo, amém? Então, nessa noite, eu quero trazer algo para vocês e eu espero, pastor Tiago, que o tempo do Senhor seja, glória a Deus, atendido nessa noite. Mas olha, quando eu estava estudando a palavra, para trazer a palavra dessa noite, sobre um tema muito importante que vocês escolheram, enraizadas. E a gente já ouviu tanta coisa sobre enraizadas, sobre árvores, sobre tantas coisas. E eu dizia, Senhor, traz uma palavra ao meu coração. E eu comecei a meditar numa frase que eu li. E dessa frase me veio a mensagem sobre mulheres enraizadas que nunca desistem de Jesus. Verdadeiramente as mulheres enraizadas, elas nunca desistem de Jesus. Amém? Elas podem desistir de tudo, mas ela não desiste do seu mestre. Amém? Então, a frase que eu li era assim, ó. Deixa eu ler aqui, né? Se um dia as mulheres de todo o mundo se unirem pura e simplesmente pelo bem da humanidade, essa será uma força tal que o mundo jamais conheceu. Essa frase ela está num dos livros da Lisa Bever, uma mulher escritora que é uma das que eu mais admiro e mais gosto. E eu fiquei pensando nessa frase. E ali ela traz, em determinada página desse livro, um contexto histórico da Revolução Feminina lá do início. Diz ela que em 1900, e a gente conhece a história, em 1969, uma colega convidou ela, uma colega chamada Lica Carpo, chamou ela para uma reunião. Vamos numa reunião de mulheres? Uma reunião de 12 mulheres. Quantas mulheres? 12. O diabo sabe imitar direitinho as coisas do reino. Ele é um imitador das coisas do reino para destruir o reino. E a gente nessa noite vai ter uma palavra de alerta. Amém? Uma palavra de alerta. E a palavra é para você, mulher. Amém? E diz ela, no seu apanhado histórico, que naquela reunião, o que aconteceu naquela reunião? A líder da reunião se levanta, o nome dela era Kate, ela se levanta e diz, estamos aqui para quê, mulheres? E as mulheres respondiam assim, estamos aqui para fazer uma revolução cultural. Aí ela perguntava, e que tipo de revolução cultural é essa? As mulheres respondiam, destruição da família. Aí ela perguntava, e como é que vamos destruir a família? Para fazer essa revolução cultural. Aí as mulheres respondiam, destruindo o patriarca da família. Aí ela perguntava, e como destruir o patriarca da família? Isso é nos Estados Unidos, tá, gente? Aí as mulheres respondiam, tomando seu poder. Homem, os infiltrados, cuide do poder que você tem. Como servo e cidadão do reino e chefe da sua casa e da sua família. Aí ela perguntava, como é que a gente vai destruir o homem? Como é que a gente vai destruir o patriarca da família?
algo que era muito arraigado naquela época. Aí ela dizia assim: tomando seu poder. Mas como tomando seu poder? Como é que a gente vai tomar um poder tão forte como é o poder patriarcal naquela época? Aí ela disse: era simples. A gente vai destruir a monogamia. Vamos destruir pela destruição da monogamia, ou seja, o casamento único. E perguntava: mas como é que a gente vai fazer isso? Como a gente vai destruir os casamentos monogâmicos? Aí ela respondia: sabe como, queridos? A gente vai promover promiscuidade, adultério, prostituição e homossexualidade. E assim a gente vai conseguir. 12 mulheres conseguiram fazer essa revolução nos Estados Unidos. Quantas mulheres tem aqui? Eu me arrepiei toda quando eu li essa citação. E eu me prostrei diante do Senhor e disse: Senhor, misericórdia de nós. Como é que 12 mulheres do diabo, levantadas por Satanás, sacudiram a cultura dos Estados Unidos e conseguiram o objetivo delas, que era implantar essa cultura miserável do divórcio, da separação, do enfraquecimento do patriarcado, da família, instituindo o divórcio, destruição de filho, prostituição, homossexualidade, e depois essa própria mulher casou com outra, e é uma confusão, e que vocês veem que dura até hoje. Agora, sabe qual é a proposta de Jesus para mim e para você nessa noite? Mulher, se uma de vocês se levantarem, o mundo todo pode sofrer uma grande revolução. Se uma se levantar, o diabo precisou de 12, mas Jesus Cristo disse: se uma se levantar, o estrago vai ser feito na terra do diabo. E essa cultura do inferno, ela vai cair por terra. Os homens vão se levantar como marido de uma só mulher. Os filhos vão se levantar como benditos filhos do Senhor. Como homens segundo Deus criou. As mulheres vão se levantar. Meninas que serão meninas aos olhos de Deus. Mulheres consagradas ao Senhor. Mulheres que assumirão o seu papel de mulher nessa terra. E a terra conhecerá que só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Não é forte, minhas irmãs? Então, Deus me trouxe o tema. Mulher enraizada são aquelas que não desistem de Jesus, nem do chamado que Ele tem para a vida dela. E nós sabemos que para compreender o ministério de Jesus com as mulheres é um grande mistério, aleluia. Mas vamos abrir a Bíblia, lá em Lucas capítulo 2. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para que ele procedesse,
segundo o uso da lei. Então ele o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face dos povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que ele diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contradito, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E ali estava a profetisa Ana. Diga, profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Diga comigo, não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações noite e dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Diga, falava a todos dele, a todos os que esperavam a redenção de Israel. Minhas amadas mulheres enraizadas, para mim, na palavra de Deus existe mulheres que são exemplos tremendos de mulheres firmes e enraizadas. O texto que vocês escolheram fala de mulheres, de pessoas que aceitam Jesus e são edificados nele, e nele se tornam arraigados e enraizados. Colossenses 2, está arraigado é estar fixado num lugar onde nunca vai ser arrancado. Ele está arraigado ao nível de aprofundar tanto as suas raízes que impossível será arrancá-lo. Nessa noite eu quero declarar que aqui tem um exército de mulheres enraizadas, que haja o que houver, elas não sairão da presença do Senhor, nem abrirão mão do seu chamado, nem da sua fé. E aqui vem a história da profetisa Ana e de Simeão, um homem de Deus, guiado, que ouvia o Espírito Santo. Nós ouvimos o testemunho da Tânia, dizendo que Deus fala, e Ele fala, amém? Deus falou com ela, fala comigo e fala com você também. Mas você precisa tirar tempo, para dar tempo para Ele, e esperar, e entender que Ele fala na hora que Ele quer falar. Aleluia, diga glória a Deus. Então, o que estava acontecendo aqui nesse momento? Nesse momento aqui, estava sendo rompido um silêncio de 400 anos, o período interbíblico, onde Deus não se manifestava, não falava com ninguém, não mandava mensagem, os profetas estavam calados, os profetas estavam sem mensagem, e esses 200 anos aqui, Deus estava calado. Diga, Deus estava calado. Mas não significa que Ele não estava trabalhando. Aleluia. Você pode até pensar, Deus está, desculpa, não é 200, é 400 anos, é muito mais, é o dobro, amém? 400 anos de silêncio, e Deus calado, mas Ele estava trabalhando. Talvez se Ele falasse, alguém fosse estragar, mas Deus sabe lidar com o nosso ser humano, amém? E aí, nesse período de silêncio, chegou a hora em que Jesus nasceu através do ventre de Maria, e veio antes dele seu primo João Batista,
anunciando que viria o Salvador do mundo, anunciando que viria depois dele aquele que ia batizar, escute bem, com o Espírito Santo e com Espírito Santo e aleluia. Ele disse: eu batizo com água, mas olha, eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele, mas ele é maior do que eu, porque ele vem e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Se preparem, aleluia. Nessa noite tem batismo de fogo para você, se você acreditar. Aleluia. Eu vejo uma onda de glória de fogo aqui nessa noite. Aleluia. Jesus está aqui e o Espírito Santo se movendo naquele momento. E o Espírito Santo fala com Simeão. Simeão corre para o templo. Quando Simeão chega no templo, olha que Deus é Deus de encontro. Diga: Deus é Deus de encontro. Ele vai marcar encontro sobrenatural com você também, amém? Oh, aleluia. Nesses 400 anos, Deus estava colocando tudo em ordem, estava colocando as pessoas certas no lugar certo, para promover os encontros certos, amém? E naquele momento, perceba, Deus vai lá na casa de Simeão e diz: Simeão, vai para o templo. Aleluia, aleluia. Deus disse a você nessa noite: vá para o templo, e você está aqui. E aqui Deus vai fazer algo na sua vida esses dias, amém? E Simeão foi. À medida que Simeão entrava, vinha Maria e José. Diga: o encontro programado. Eu já vejo Deus encontrando aqui alguém nessa noite, amém? Oh, glória a Deus. E nesse momento, Simeão olha, como a gente leu, para o menino, e o menino veio para ser apresentado no templo, como era de costume. E quando Simeão toma o menino nos braços, Simeão tinha uma promessa de Deus, dizendo para ele: olha, Simeão, você nunca vai morrer sem que você veja a salvação de Israel. Você vai colocar a salvação de Israel nos seus braços, aleluia. E Simeão pega o menino, põe nos braços e apresenta o menino, aleluia. E nesse momento, glória a Deus, ele diz: ah, Senhor, no versículo 29, ele diz assim: agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, aleluia, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, aleluia. Pode despedir o teu servo em paz, já vi a tua salvação e agora eu posso morrer. Mas a pergunta é: Deus disse que ele ia morrer? Não, Deus disse: você não morrerá antes de você ver a salvação de Israel. Deus não disse que ele ia morrer quando visse a salvação, entende? Você precisa entender os recados e as promessas de Deus direitinho, para não fazer oração errada, amém? E nesse momento, quem estava lá no templo, que não se afastava do templo, que estava no templo orando, que estava no templo jejuando, que estava no templo dizimando, ofertando, cuidando do templo, limpando o templo, orando, sempre estava no templo, porque ela era uma mulher viúva que decidiu entregar todos os os dons dela e talento para a obra do Senhor. Foi decisão dela, amém? E por conta disso, essa mulher se tornou, aleluia, a primeira mulher a ver o Filho de Deus. Ela praticamente, ela amava tanto o templo, que a Bíblia está dizendo, ela só ficou casada 7 anos e casou cedo. E esse tempo aqui, ela já estava com 84 anos de idade, quando Jesus veio para ser apresentado. E ela estava
perseverando no templo, em oração, em jejum e também ouvindo a palavra. Tanto que quando Jesus chega para ser apresentado, ela, quando ouviu Simeão pegar o menino e levantar o menino e começar a declarar, ela já conhecia a palavra, ela já conhecia a promessa, e ela disse: não vou perder esse tempo nada. Ela chega perto, escuta tudo e disse: esse aqui é o Filho de Deus, é este menino que é o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, que todo mundo espera, e que eu estou nesse templo esperando, por 84 anos eu estou esperando para ver esse dia. Eu não quero morrer não, eu tenho 84 anos, Simeão, para com esse negócio de morte, eu quero é viver. E isso aconteceu. Ela pegou essa informação, ela pegou a mensagem do Salvador e ela saiu contando para todo mundo. Nasceu o Salvador, ele é o Filho de Deus, aquele que vocês estavam esperando, como lemos no versículo 38. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção do Senhor. Você vê como é mulher? Simeão queria morrer, já está tudo perto, já está tudo certo. Deus disse que eu não ia morrer sem que visse ele, mas a mulher não, ela tinha 84 anos, ela podia dizer: está tudo bem, já tenho 84 anos, eu posso ir também contigo, Simeão. Mas a proposta dela não era essa. Ela sabia que a mensagem mais importante, o dia mais importante da vida dela era aquele, e ela não podia perder a oportunidade de dizer para todos que acreditassem que Jesus chegou. Jesus chegou, o Jesus esperado, o Messias de Israel chegou, e ele está no templo agora. Aleluia. Jesus chegou e ele está no templo agora. Ele está aqui, minha irmã. Ele está aqui, minha irmã. Dê um brado de glória para ele, porque ele está aqui. Deva sobreminaramanaxuri de calamanaia. Oh, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nesse período ela está aqui. Rompeu-se o silêncio e ela começou a falar de Jesus para todos. Ela quebra o silêncio profético de 400 anos. Eu quero perguntar a você, mulher, o que é que você tem falado dentro da sua casa? O que é que você tem falado para os seus vizinhos? O que é que você tem falado por onde você anda? Essa mulher tinha 84 anos e ela não se cansava de falar que Jesus era o Messias esperado, e ele veio para trazer salvação a todos os que nele crescem. Aleluia. E agora Jesus está na terra. Diga glória a Deus. E começa agora a revolução espiritual. João Batista anunciando o arrependimento, enquanto Jesus estava se preparando para o levantar do seu ministério. Quando João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus se levanta do outro lado e começa a pregar a mesma palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Aleluia. E a mensagem foi tomando corpo. Chegou a hora em que Jesus Cristo precisava cumprir cada item da lei, porque ele veio cumprir a lei para que nós vivêssemos em liberdade. E naquele momento chegou a hora de Jesus de ser batizado, e Jesus foi para o Rio Jordão, e João Batista disse assim: eu não conhecia ele. Como não? Era primo dele. Já perguntou isso?
João Batista era primo dele. E quando os discípulos perguntam, é ele o Cordeiro de Deus? É ele o Messias enviado? João Batista disse, eu não sei, eu não conhecia ele. Quando João Batista está dizendo essas coisas, aí quem desce do céu? Eita, o Espírito Santo vem com tudo. Diga glória a Deus. O Espírito Santo desce e pousa na cabeça de Jesus Cristo, e a voz do céu brada. Se abriu o céu do céu para a terra, brada a voz do seu pai, dizendo, este é o meu filho amado, e nele eu tenho muito prazer. João Batista, você devia conhecer ele, porque ele é seu primo, ele é o Messias, e você é o precursor dele. Como é que tu não conhece ele? Mas ele é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E a Bíblia diz, Jesus foi cheio do Espírito Santo naquela hora, cheio do Espírito Santo naquela hora, e começa ali o seu momento de se revelar quem ele era. E aí, antes dele começar a fazer milagres e operar maravilha, antes dele começar a dar os frutos do ministério dele, ele teve que ir para a prova, para o deserto. E quem levou ele para o deserto não foi Deus, foi Deus permitindo, mas quem levou ele para o deserto foi o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. E por que é que quando a gente está no deserto, a gente chora, esperneia, se revolta, resmunga, né? Quando a gente está passando nos desertos da nossa vida, nas dificuldades que todo ser humano passa, a gente tem dificuldade com o deserto. A gente gosta de terra fértil, a gente gosta de fruto, a gente gosta de benesses, mas a gente não gosta de deserto. Mas Jesus vem para ensinar que o deserto é necessário. E naquele momento, conduzido pelo Espírito ao deserto, lembre, o Espírito Santo nunca deixou Jesus nem por um segundo. Ele não te deixa nem por um segundo. Nem por um segundo. Mesmo que você pense, o que está acontecendo? Parece que Deus não está me ouvindo. O porquê isso tudo está acontecendo? Sabe por que é? Porque Ele está bem pertinho de você, dizendo, minha filha, toma o cálice todo, porque depois que tu tomar esse cálice, ninguém te segura na terra. Pessoas que são enraizadas, para serem enraizadas, elas levam tempo, elas sofrem processos, elas sofrem tribulações, elas sofrem podas, elas sofrem, meu Deus, elas sofrem o soprar constante do vento, o sol causticante bate nela, mas as raízes elas vão se aprofundando, porque ela não desiste. As estações vêm para ela. As estações virão para mim e virão para você. Para mim já vieram mais do que para você, que é mais nova do que eu. Mas olha eu aqui, igual a Ana. Não, eu sou menorzinha. É menos. Ana tem 84, eu tenho 70, glória a Deus. Mas eu acho que eu vou chegar a 90, 100, sei lá. Glória a Deus. O que eu quero é ir como Ana, levando essa mensagem, dizendo a mais nova, levante-se que Deus tem propósito com você. E aí, no deserto, 40 dias com fome e com sede. Não com sede não que ele tomava água, mas com muita fome. Jesus sofrendo fome. 40 dias no deserto, sei lá o que Jesus passou. Você pode estar pensando, mas minha irmã, esse deserto com meu marido está muito longo. Esse deserto com meu filho está muito longo. Faz muito tempo que eu estou esperando
uma resposta, que eu estou esperando um soprar, um alívio. Nessa noite, Jesus Cristo diz: tem tempo para o deserto, tenha paciência. Eu só lhe digo, o Espírito Santo está com você, e nesta noite, Ele sabe que você está bem fraquinha. Sabe o que é que vai acontecer? A palavra vai lhe alimentar, e você vai sair daqui forte como uma rocha. Forte como uma rocha. Deus diz: espere um momento. Ainda não chegou o momento, mas vai chegar. Aleluia. E nesse momento de deserto, Satanás conhece as fragilidades. E Jesus precisava vencer a Satanás para que o nome do Pai fosse glorificado. Assim como Eva e Adão lá no Éden, eles caíram na conversa, no sambarilove de Satanás. Satanás achava que Jesus Cristo, por ser homem, ia cair no sambarilove dele. Mas olha, aí ele quebrou a cara. E que coisa boa, porque ele chega para Jesus e acha que Jesus era parecido com Eva e Adão. Eva se encantou com um fruto e desejou. Irmãs, o pecado não é a desobediência. O pecado vem antes da desobediência. Qual é o pecado então? É o desejo. O maior inimigo nosso é o desejo. A Bíblia diz que ela desejou primeiro, ela olhou, desejou e aceitou a proposta do inimigo. Por que ela aceitou essa proposta do inimigo? Porque ela duvidou de quem ela era. Nunca duvide de quem você é. E se eu perguntar, você deve ser bem treinada nessa igreja acerca da sua identidade, não é? Porque essa pastora aqui sabe sobre identidade. E se tem um tema que eu gosto de firmar a mulher, é na identidade dela. Saiba quem você é, pelo amor de Deus. Se você souber quem você é, você nunca cai. Você nunca enfraquece na fé. Nada lhe abala e nada lhe rouba o seu tesouro precioso, que é Jesus Cristo dentro de você. Mas você precisa ser arraigada na sua fé, alicerçada na convicção de quem você é. Quem você é? Eu sou filha de Deus e pronto, e acabou-se. Se eu digo que eu sou filha de Deus, tudo se resolve. Hoje a gente está numa época que eu digo perigosa. Eu sou profissional do comportamento, mas eu alerto meus pacientes, eu alerto a igreja por onde eu passo. Cuidado, cuidado, porque toda orientação que não estiver baseada aqui nessa palavra, para você não serve. Para você não serve. Cuidado com os profissionais da área de saúde que mexem com a sua mente, que não tem temor de Deus. Cuidado, e muito cuidado. E nessa noite, eu quero dizer a você, que firme a sua identidade em Deus. Eu sou filha. Quem você é? Filha. Amada? Amada. De Deus. Percebe que hoje há uma constante onda de você trabalhar as suas emoções fincada na sua própria estrutura? Mas Jesus Cristo nos diz que a nossa estrutura, ela é nada. Agora Ele, na nossa estrutura, Ele é tudo. Ele é tudo. Então precisamos tomar cuidado com essa onda de eu sou, eu posso tudo, se eu dormir, olha, tudo isso fica, mas a palavra de Deus permanece. Você só precisa confessar quem você é. Ana sabia quem ela era. Ana sabia que ela era uma israelita, que ela era uma mulher que tinha sobre a sua cabeça uma promessa que vinha se cumprir. E ela esperava noite e dia essa promessa. Quantos têm promessa aqui? Amém.
E Jesus sabia que ele tinha um ministério para cumprir. E a coisa mais linda que eu acho é que Jesus Cristo foi buscar as mulheres para perto dele. Numa época dessa, onde as mulheres eram esculachadas. As mulheres eram rechaçadas. As mulheres não tinham valor. As mulheres não tinham voz. As mulheres eram apenas dona de casa. Elas serviam para fazer o cordeiro, fazer o azeite para o templo, para a sua casa, cuidar das crianças e mais nada. Elas não podiam sair e se comunicar, cumprimentar um homem, nunca. Pegar um microfone na mão, nunca. Mas Jesus Cristo, olhando lá para o Éden, para a promessa que Deus fez a Eva, a promessa era Ele. Olha que coisa linda. A promessa do ventre de Eva era Ele. E quando Ele chegou aqui, Ele olha para a mulher e diz: eu vou valorizar a mulher. Eu vou tirar ela desse lugar de invisibilidade e vou trazer essa mulher para perto de mim, e eu vou dar credibilidade para ela. Nessa noite há uma credibilidade de Deus para a sua vida. Não importa se ninguém acredita em você, Deus acredita em você. E Jesus, tentado por Satanás lá no deserto, pelo Espírito Santo, parece que eu estou vendo Jesus sendo tentado e o Espírito Santo de lado, soprando a palavra no ouvido dele. Satanás dizendo para ele: olha, para tudo isso que tu está vendo, eu vou dar é a última tentação, eu tenho que correr. Todo esse reino, que é o que eu acho mais importante. Olha para tudo isso aqui, o mundo todo. Olha para tudo isso, eu vou dar tudo isso a você, se você prostrado, você me adorar. Jesus olha para ele como que diz assim: você me conhece nada? De onde eu vim, não se compara com isso aqui não. Arreda, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus tu adorarás. E Satanás disse: com esse eu não posso. Nem dando os reinos todo ele quer. Nem dando tudo ele quer. A minha pergunta da parte de Deus para você, mulher, nessa noite: o que é que Satanás tem lhe oferecido através de pessoas, de mídia, através de convites, através de situações? O que é que ele tem proposto a você, para você se render e adorar ele? O que é que ele tem proposto a você? Permanecer lutando como guardiã da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, como a Talita? Ou você abrir mão de tudo e se aventurar numa proposta que não é a vontade de Deus? Deus está lhe dizendo: mulher, levante-se nessa noite como uma profetisa na sua casa e declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu filho é do Senhor, meu marido é do Senhor, a minha vida é do Senhor, a minha casa é do Senhor, meu dinheiro é do Senhor, a minha saúde é do Senhor, o meu tempo é do Senhor, a minha alegria é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor, e eu vou viver para o Senhor. E Deus reúne as mulheres. E Jesus Cristo, junto com os discípulos, começa agora a sua caminhada. Agora veja, a Bíblia vai sempre dizer, e Lucas fala muito sobre, o que mais fala sobre o ministério da mulher com Jesus. Aí Lucas vai nos dizer detalhes importantíssimos, que eu quero deixar na sua cabeça, para você saber que você é muito importante para o ministério de Jesus neste lugar. As mulheres, olha, Maria Madalena, a mulher de Cusa e muitas outras, diz o apóstolo Lucas.
E ele vai dizer que essas mulheres serviam a Jesus incansavelmente. E elas iam aonde Jesus ia. Sabe o que é que elas faziam? Sustentavam o ministério dele. Não era a aristocracia religiosa da época que sustentou o ministério de Jesus. Não eram os ricos que sustentaram o ministério dele. Jesus também não fazia barganha para ganhar dinheiro para o ministério dele. Ele, pelo contrário, ele multiplicava pão e peixe para quem tinha fome. Mas para ele, você não vê Jesus pedindo nada. Mas as mulheres, elas sabiam da necessidade de Jesus Cristo. E elas proviam tudo. Elas iam, armavam a tenda, faziam comida, arrumavam, lavavam, davam comida e ainda cooperavam financeiramente, bancavam o ministério de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que essas mulheres, essas três principalmente, e as outras que receberam dele cura, libertação, receberam dele a salvação, essa era a forma delas agradecerem ao Senhor. E eu pergunto nessa noite, qual é a forma que você vem para agradecer a Deus aqui nessa noite? O que é que você traz para Ele nessa noite? O que é que você dá para Ele durante essa sua caminhada nessa terra? Sabe o que aconteceu? Elas iam para onde Jesus ia. Agora tinha carro? Não. Moto? Não. Tinha Ferrari? Não. Tinha jumento? Tinha, mas eles não tinham. Andavam a pé. Mulher menstruada andando a pé. Mas elas não desistiam. E você hoje? Tem carro, tem Ferrari, tem tudo, tem bicicleta, você tem tudo, mas... E aí? Está disposta? Está disposta a dizer, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida? Está disposta a levar o nome do Mestre para onde você andar? Em todo o tempo, elas sustentaram o ministério de Jesus. E andaram com ele para onde ele ia e supriam de tudo. Aí chegou uma hora que Jesus acabou a jornada dele aqui. Aí Jesus começou a dizer para eles, para os discípulos, olha, é chegada a minha hora, eu vou subir para o Pai, eu vou ser traído, vou ser entregue ao sumo sacerdote, eu vou morrer na cruz, olha, contou tudo, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas é necessário, porque eu tenho que morrer por vocês, eu tenho que morrer, é o propósito do Pai, eu sou o Cordeiro, que fui morto e agora estou vivo para todo sempre, amém? Mas eu preciso morrer para viver, aleluia. E as mulheres ouvindo, e Jesus contando aquilo tudo. E os discípulos, parecia que não estavam ouvindo nada, entendendo nada. E elas entendendo tudo. Olha como a gente é esperta. Mulher é esperta. Mulher é aconchegante. Mulher é carinhosa. Mulher é afetuosa. E Deus precisa de mulheres no ministério. E aí foi para Jerusalém, morto, morreu, foi para a cruz, morreu como ele tinha dito. Os discípulos, quando prenderam ele, correram tudinho, não ficou um. O único que ficou até a crucificação foi João Batista. Quando ele disse, eis aí a tua mãe, né? Entregou a mãe dele para que João Batista cuidasse dela. Mas a gente só vê João Batista na crucificação. Mas a gente vai ver as mulheres na crucificação, na via crucis, na crucificação, e vai ver elas no sepultamento. Elas foram seguindo o corpo de Jesus, olhando como que dizendo assim, eu quero saber o que é que eles vão fazer com o meu mestre. Eu quero saber onde eles vão colocar o meu mestre. Porque eu quero fazer o melhor por ele, como fizemos durante toda a história. E naquele momento, apressadamente, tinha que tirar Jesus da cruz, porque ele morreu às 3, tinha que ser tirado às 6, enterrado às 6. Foi feito tudo na carreira, e elas olhando, e elas vendo tudo, e perceberam que Jesus não foi perfumado como devia ser, para ser enterrado, porque não dava tempo, era tudo muito corrido.
Pensa, naquela época, ir para José de Arimateia, pedir para não sei quem, pedir para Herodes, pedir para outro, para enterrar o corpo de Jesus. Fizeram tudo na carreira até 6 horas. Porque a partir das 6 era sábado, não podia enterrar mais. Tinha que enterrar, não podia ter corpo morto. E aí aquelas mulheres estão lá olhando. Deixaram Jesus no sepulcro, elas disseram, está no sepulcro, vamos voltar para casa. Mas amanhã a gente volta. Amém. Diga, amanhã a gente volta. Jesus está contando com você nesse tempo escuro que a gente está atravessando na terra. Nesse momento de dificuldade que a gente está vivendo na terra. A gente nunca ouviu tanta miséria. A gente nunca ouviu um tempo tão difícil quanto esse. E naquela noite de escuridão, eu acredito, aquelas mulheres não dormiram. Aquelas mulheres que cuidavam tão intensamente do mestre dela, que de manhã cedo elas acordaram, compraram especiaria, correram para o sepulcro. Quando elas chegaram lá, a porta estava aberta, a pedra estava removida. Meu Deus! Meu Deus, que lugar alto Jesus colocou a mulher. Ela chegou e olhou. Ai, cadê ele? Ele já tinha ressuscitado. E elas ficaram onde colocaram o mestre. E o anjo chega para ela e diz: você procura os mortos entre os vivos? Os vivos entre os mortos? Ele não está aqui mais não. Ele ressuscitou, conforme ele disse a vocês. E ela pensa que é o jardineiro. E diz: Senhor, me diz aonde tu colocasse meu mestre, eu quero ver ele. E o anjo diz para ela: espera. Parece que eu estou vendo o anjo dizendo: espera, ele está aqui atrás de mim, tem calma. E o anjo se afasta e Jesus aparece. E aí Jesus aparece e diz: Maria. Jesus nessa noite está dizendo para você o seu nome. Ele conhece o seu nome. Ele tem um chamado para você. Ele quer que você seja como essas mulheres instigantes, invencíveis, firmadas, mulheres enraizadas que nunca desistiram dele, nem no momento mais difícil da vida, quando ele estava sendo crucificado. Elas mortificaram a sua dor, mas quando elas viam o mestre sofrendo, elas olhavam para ele, olho no olho, e acompanhando tudo. E as outras mulheres se desesperando, se descabelando, e Jesus dizia para as outras: olhe, não chorem por mim, chorem por vocês, pelos seus filhos. Mas elas não choravam, elas aguentavam a dor, porque elas estavam dizendo: mestre, aguenta firme. Mestre, aguenta firme, mestre. Esse é o teu chamado, esse é o teu propósito. Você consegue, mestre. Você consegue cumprir o propósito eterno do seu Pai, mestre. Vai, mestre. A gente está aqui. A gente te ama. A gente te ama, mestre. A gente está com você. E a gente vai cuidar de você até o fim. Aquelas mulheres, irmãs, elas saíram da Galiléia para Jerusalém, andaram a pé, não sei quantos quilômetros, para passar por aquela dor tremenda, mas elas sabiam que tinham que estar com Jesus até o fim. E você está disposto a estar com Jesus até o fim? Ou aquela briga afastou você de Jesus, ou aquela cara feia tirou você da igreja, ou aquela situação tirou você do ministério e do seu chamado. Jesus está bradando nessa noite aqui: levante, que eu tenho um chamado para a sua vida. E Maria disse: Rabone, é você mesmo? Ele: aqui, Maria, minhas mãos.
mas não me toque, porque eu não fui para o meu pai. Eu ainda não subi para levar o meu sacrifício para o meu pai. Mas olha, vai lá, você vai ser a primeira evangelista dessa terra. Você vai ser a mulher que vai levar a mensagem para os meus apóstolos. Vai lá, Maria, diga a mensagem para eles que eu ressuscitei. Eu ressuscitei. E diga para eles que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Oh, Shabarabarabara. Diga para elas que nessa noite, elas que são enraizadas, elas que são firmes, eu venho ter um encontro com elas nessa noite. Fique de pé. Adarabaxere de Candalamanaya. E assim aconteceu. Elas foram para o discípulo, entregaram a mensagem. Jesus elevou o patamar, aleluia, da vida delas, da moral delas, do posicionamento social delas. Agora elas sabiam que tinha um Senhor maior do que todos os senhores, a quem ela devia gratidão e honra. E naquele momento, eles estão esperando o Messias chegar. E o Messias chega, aleluia, onde eles estão, e diz para eles: paz seja convosco. Nessa noite, você que não tem tido noite de paz, não tem tido vida de paz, Jesus está dizendo: receba paz nesta noite. Receba paz, receba paz. Paz seja com você nessa noite, mulher. E que você leve essa paz para a sua casa. Que você leve essa mensagem para a sua casa. Que você saia daqui consciente que você é uma profetisa. Agora levante a sua mão por um minuto comigo. E vamos profetizar paz por onde você estiver. Vamos profetizar quem você é. Aleluia. Diga: sou filha amada de Deus. Eu sou uma mulher escolhida. Eu estou enraizada na palavra. E nada vai me abalar. Nada vai me abalar. Eu não vou largar o meu Jesus. Eu vou me posicionar. Eu vou me levantar. E eu vou levar essa palavra por onde eu andar. Por onde eu andar. Receba a porção do Espírito de Deus que os discípulos receberam naquela noite, numa casa parecida como essa, que tinha porta e tinha parede. Ele entrou e disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu ministro paz no seu coração. Põe a mão no seu coração, mulher, e vamos fazer um momento de clamor agora.